Segundo o princípio de Arquimedes, a força que um fluido aplica num sólido em equilíbrio tem intensidade igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo sólido. Essa força é denominada empuxo e tem direção vertical e sentido de baixo para cima. O empuxo é, por exemplo, a força que o ar aplica num balão para fazê-lo subir, ou então a força que a água aplica num navio para fazê-lo flutuar. Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a hidrostática, uma parte da física. Em especial, nós vamos analisar uma força denominada empuxo. Então imagine um sólido em contato com um líquido, por exemplo, a água. A água vai aplicar no sólido uma força para cima, tentando fazer o sólido subir, ou impedindo a queda dele. Essa força que o líquido vai aplicar no sólido é denominada empuxo. Agora imagine esse mesmo sólido colocado num gás, por exemplo, um balão colocado no ar. Então o ar aplica no balão uma força para cima, tentando impedir a queda do balão. Às vezes até o balão pode subir. Então essa força que um gás ou um líquido aplica num sólido vai ser denominada empuxo. É justamente o empuxo que nós vamos analisar na aula de hoje. Então acompanhe aqui nesse nosso visual. Aqui nós temos representado um sólido em contato, aqui está o sólido, em contato com um líquido ou com gás. Vamos imaginar um líquido, água, para facilitar a explicação. Aqui é a parte superior, a face superior do sólido. E aqui nós representamos as forças que o líquido está aplicando nessa parte superior do sólido. Essas forças são devido à pressão que o líquido exerce na parte superior do sólido. Agora aqui estão representadas as forças na lateral, na parte lateral do sólido. Note que essas forças aumentam de acordo com a profundidade. Nós vamos descendo e essa força vai aumentando, porque a pressão aqui embaixo é maior que a pressão em cima. A pressão do líquido aqui embaixo é maior, então a força aqui é maior. E aqui embaixo nós temos representados então as forças que o líquido está aplicando na face superior, na face inferior do sólido. E essas forças são maiores que aquelas de cima, porque a pressão aqui do líquido é maior. Agora vamos analisar a resultante de todas essas forças que estão aqui. Essas forças laterais, elas se equilibram. Essa força igual a essa força igual a essa, se equilibram. Então a resultante dessas forças laterais, a resultante é igual a zero. Vamos ver a resultante dessas forças aqui em cima. Essa resultante eu chamei de F1 e desenhei aqui. E a resultante das forças lá embaixo, essas forças, eu chamei de F2 e desenhei aqui. Note que essa força é maior que aquela, porque a pressão aqui embaixo é maior. Então, vou determinar a resultante entre essas duas forças, F2 e o F1 lá para cima. Como o F2 é maior que F1, a resultante vai ser aqui para cima, olha. Eu vou chamar de E, que é justamente o empuxo. Então, o empuxo é a resultante de todas as forças que o líquido ou gás está aplicando no sólido. Então, a resultante de todas essas forças é o empuxo. Então, notem, o empuxo é a força resultante de todas as forças que um líquido ou um sólido ou um gás aplica no sólido. Agora, nós poderemos calcular esse empuxo, essa resultante das forças, usando uma lei chamada Lei de Arquimedes, que é uma lei muito importante. Essa lei estabelece o seguinte: o empuxo, a força que um líquido ou um gás aplica no sólido, é numericamente igual à intensidade do peso do líquido deslocado pelo sólido. Então imagine um líquido, eu coloco um sólido. Ao colocar o sólido vai desalojar uma parte do líquido. Então o empuxo é numericamente igual ao peso desse líquido deslocado. Acompanhe no visual para você entender direitinho o que eu falei. Então olha aqui no visual. Aqui nós temos esse sólido e aqui o empuxo. Mas antes de colocar o sólido, nós temos um líquido, aqui um gás. Quando eu coloco esse sólido, ele vai desalojar o líquido que estava aí. Então, de acordo com a lei de Arquimedes, esse empuxo é numericamente igual ao peso do líquido deslocado que estava aqui. Então, o empuxo que um fluido, um líquido, um gás, aplica num corpo tem intensidade igual ao peso do volume do fluido deslocado. Então, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, do líquido deslocado, do gás deslocado. Mas o peso é a massa do líquido ou do gás vezes G. E a massa é a densidade vezes volume do líquido deslocado. Então nós temos aqui a expressão do empuxo. É a densidade do líquido deslocado, do gás, volume do líquido deslocado vezes G. Essa expressão do empuxo.
Então, notem, o empuxo, de acordo com a lei de Arquimedes, é igual à densidade, vamos admitir o líquido então, densidade do líquido deslocado, o volume do líquido deslocado vezes G. É assim que eu posso calcular o empuxo. Então, acompanhe aqui esse novo visual. Então, o empuxo vai ser calculado, nesse caso, desse recipiente contendo um líquido aqui, olha. Esse líquido, vamos imaginar a água. Então, o empuxo vai ser a densidade da água, o volume da água deslocada vezes G. Vamos pegar inicialmente esse exemplo. Eu tenho aqui um corpo, um pequeno corpo. Esse corpo não está em contato com o líquido ainda, com a água. E nele nós temos duas forças. O peso, força que a Terra puxa o corpo para baixo, e essa força F, que vai ser a força que minha mão vai segurar o corpo para o corpo não cair. Se o corpo estiver em equilíbrio, esse F vai ser igual ao peso. E se eu estiver segurando com uma força 9 newtons, então o peso vai ser 9 newtons. Então esse corpo, o peso vai ser 9 newtons. Aí eu vou colocar esse corpo em contato com o líquido, com a água. O peso vai se manter. O peso vai ser 9 newtons, continua o mesmo. Agora, quando eu colocar em contato com a água, vai aparecer essa força aqui, que é o empuxo. Então, para segurar o corpo, equilibrando o peso, nós teremos duas forças. A força da minha mão que vai segurar, mais a força do líquido, que é o empuxo. Se a força da minha mão for igual a 7, então o empuxo vai ser apenas 2. Porque o 7 de minha mão e o 2 do líquido, através do empuxo, podem equilibrar o peso, que é 9. Então, nesse caso, o empuxo é 2. É uma força relacionada com o volume do líquido deslocado aqui. Agora eu vou deixar o corpo afundar um pouquinho. Ele afundou, então. Então, nesse caso, o volume do líquido deslocado aqui, olha, é maior do que lá. Então, o empuxo aqui é maior. Se o empuxo aqui for maior, para segurar, eu poderia aplicar uma força menor que lá. Lá estava segurando com 7, que vou segurar apenas com 2. E se eu segurar com 2, e o peso igual a 9, então o empuxo vai ser apenas 7. Vai ser apenas 7? Não, vai ser 7, né? O 7 do empuxo, com a da minha mão, 2, totalizando 9, equilibrando o peso, 9. Então, olha o que interessa aqui. Aumentando o volume do líquido deslocado, o empuxo vai aumentando, aqui era 2 e aqui passa a ser 7. Então, é isso que eu estou explicando, olha. O empuxo é a densidade do líquido, o volume do deslocado. Quanto maior o volume do líquido deslocado, maior será o empuxo. Isso que nós mostramos aqui nesse visual, vamos fazer uma pequena experiência para vocês notarem justamente o que nós falamos. Então, olha essa experiência aqui. Aqui nós temos esse dinamômetro. Esse dinamômetro indica a força que eu estou puxando aqui, olha, nessa extremidade. Então, vocês estão vendo que aqui, olha, a força que eu estou puxando é 2.0, 2 newtons. Agora, eu vou pegar esse pequeno corpinho que está aqui, olha. E esse corpinho tem um peso. E vou colocar aqui segurando o corpinho pelo dinamômetro. Fazendo isso, olha. Então, nesse caso, é como se minha mão estivesse segurando. Estão vendo que aqui vai segurar com uma força praticamente 9.0, 9 newtons. E como esse corpo está em equilíbrio, estou segurando com 9, então o peso do corpo vai ser 9 newtons. Então, o peso desse corpo é 9 newtons. Agora, eu vou colocar esse corpo em contato com essa água que está aí. Ao colocar em contato, o peso continua o mesmo, que é 9. Mas a água vai ajudar a segurar agora. A água está ajudando a segurar. Então, a força que eu estou fazendo agora, aqui no dinamômetro, vai ser menor. Então, observa aqui no dinamômetro. Eu estou fazendo uma força aqui aproximadamente 7. Então, eu estava segurando com 9, agora eu seguro só com 7. Porque a água está ajudando a segurar com 2. O 2 da água mais o 7 do dinamômetro equilibra o peso. Então, eu empuxo aqui a 2, correspondente ao volume que está imerso aí. Agora, eu vou descer um pouquinho esse sólido. O volume do líquido deslocado vai aumentando, vai aumentando. Note que eu deveria segurar agora com uma força menor. Olha aí, a força menor nesse caso. Eu estou jogando só com 2 agora. Então, o peso é 9, eu estou segurando com 2, quer dizer que o empuxo agora é 7. Empuxo é maior porque aumentou o volume do líquido deslocado. Entenderam direitinho? Então, vamos voltar ao visual outra vez. Aqui no visual nós temos o empuxo é a densidade do líquido deslocado, densidade do líquido, volume do líquido deslocado. Aumentando o volume do líquido deslocado, vai aumentar o empuxo. Agora observe esse novo visual que nós temos aqui, olha. Novamente um líquido. Só que agora eu vou fazer o seguinte, a densidade do líquido vai ser alterada, então o empuxo vai ser alterado também. Se aumentar a densidade do líquido, vai aumentar o empuxo. Então eu tenho um líquido aqui, água, e um outro líquido aqui com densidade maior, D2 maior que D1. Dois líquidos com densidades diferentes. E vou colocar aquele sólido aqui. Então o peso aqui era 9, eu vou segurar com uma força 2 do dinamômetro. Então nesse caso o empuxo
com esse 2 equilibram o peso. Então o empuxo aqui vai ser 7. Agora vou colocar num líquido de densidade maior. Densidade D2 maior que D1. Então o empuxo vai ser maior, porque a densidade aumenta, o empuxo vai ser maior. Então aqui eu poderia segurar apenas com uma força 1. Lá eu segurava com 2, aqui 1. Por que isso? Porque eu empuxo aqui a água segurando com uma força maior que lá. Segurando com 1 e o peso 9, é porque o empuxo aqui vai ser 8. Esse 8 com 1 equilibra esse peso. Então olha o que aconteceu. Aqui eu tinha um líquido com uma densidade e empuxo é 7. Aumentando a densidade, o empuxo aumentou para 8. Vamos fazer uma experiência para mostrar isso que nós temos aqui no visual. Então a experiência é assim, ó. Nós temos aqui a água pura, e aqui eu coloquei a água com sal, água salgada. Até vou mexer um pouquinho. Vocês poderão fazer essa experiência em casa para sentir bem o que é o empuxo. Essa água salgada que está aqui tem uma densidade maior que lá, né? Então o empuxo aqui vai ser maior que lá. Então vamos comprovar isso aqui, ó. Vou colocar o dinamômetro com esse corpinho que está aqui e vou colocar na água. Coloquei lá na água. Coloquei assim. Então vocês estão vendo que eu estou segurando com uma força praticamente 2 aí, né? O peso é 9, estou segurando com 2, quer dizer que o empuxo é 7 aqui, ó. Agora eu vou colocar esse mesmo corpo em contato com água salgada, com densidade maior. Vamos ver o que vai acontecer agora. Coloquei com água salgada. Olha lá. Colocando lá. Então vocês estão vendo agora que eu estou segurando apenas com uma força igual a 1. Estão vendo aí 1, né? Então o peso é 9, eu estou segurando com 1, quer dizer que o empuxo agora é 8. O empuxo aumentou. Por que o empuxo aumentou? Porque a densidade que dá água é maior. Entenderam? Então, olha só. É por isso que é mais fácil nós flutuarmos na água do mar do que na água de uma piscina. Porque a densidade da água do mar é maior. Sendo maior o empuxo é maior, fica mais fácil flutuar aí. Entenderam? Vamos ver mais outro visual para fazer um outro comentário interessante. Nesse visual agora nós temos esse corpo em contato com a água novamente. E não estou mais segurando. As únicas forças são o empuxo e o peso. O empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. E o peso do corpo é a massa dele vezes G. Mas a massa do corpo, a massa desse corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Esse volume do corpo, no caso do exemplo que eu estou dando, coincide com o volume do líquido deslocado, com a parte imersa. Então esse volume coincide com esse. Então esse volume igual a esse, o G também, é que eu tenho densidade do corpo e densidade do líquido. Se a densidade do corpo for igual à do líquido, então o peso será igual ao empuxo. Então se esse corpo tiver uma densidade igual ao do líquido, o peso igual ao empuxo, e esse corpo vai ficar em equilíbrio aqui, como se fosse um peixe ali em equilíbrio, o peso igual ao empuxo. Mas se por acaso a densidade do corpo for maior que do líquido, se a densidade do corpo é maior que do líquido, então o peso dele, do corpo, será maior que o empuxo. E se o peso for maior que o empuxo, o corpo vai descer. Ele vai descendo até bater lá no fundo. Aparecerá uma força normal que irá ajudar a segurar esse corpo. Mas se por acaso a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, se a densidade do líquido maior que a do corpo, então o impulso será maior que o peso. Se o impulso for maior que o peso, esse corpo vai subir. Impulso maior que o peso. Mas ele vai subindo até aparecer uma parte dele aqui fora do líquido. Impulso maior que o peso. Mas quando a parte estiver lá fora, o volume da parte imersa vai ser menor. Então o impulso vai diminuir. Ele era maior que o peso, diminui, então o corpo poderá ficar em equilíbrio aqui nessa superfície. Então na aula de hoje nós fizemos comentários sobre o impulso, que é a força que um líquido ou um gás aplica no corpo. Entenderam direitinho? Então muito bem. Então até a próxima aula.